Você fala mal dos outros? Pois é, meu amigo. Eu também falo. Mas tô tentando parar. Tô tentando parar porque eu vi que esse hábito de falar mal dos outros é extremamente prejudicial. Então, vamos lá, vamos começar do começo. Vamos definir o que seria falar mal dos outros. Falar mal dos outros seria basicamente você escolher deliberadamente passar adiante uma informação ruim a respeito de alguém. Então, vamos colocar um cenário. Essa pessoa não é uma criminosa, não cometeu um crime, mas, digamos assim, ela tem traços de personalidade que não te agradam, e aí você começa a espalhar esse tipo de conteúdo para outras pessoas. Então você começa a fazer fofoca de outras pessoas. Deixando bem claro aqui que eu não tô falando de coisas graves não, que outras pessoas podem acabar se prejudicando. Eu tô falando de coisas leves, coisas relacionadas mesmo à questão da personalidade, entendeu? Então, por exemplo, você considera essa pessoa arrogante. Isso daí seria uma questão de começar a falar mal dessa pessoa. Quando você pode simplesmente silenciar. Você pode simplesmente silenciar. Você não tem que ficar passando aquilo ali para frente. Então, eu percebo que o brasileiro está entranhado numa cultura de só conseguir falar mal dos outros. A gente aqui no Brasil só consegue falar mal dos outros. A gente nunca consegue falar bem. Pode reparar, até quando o brasileiro elogia, porque o brasileiro nunca elogia, ele tem que colocar uma leve crítica no meio. Então, por exemplo, o fulano é um excelente professor, mas ele é muito arrogante. O fulano é muito trabalhador, mas ele chega atrasado. Então o brasileiro nunca consegue fazer um elogio limpo, um elogio 100%. O brasileiro, quando para elogiar, é um elogio ali de 70%, de 50%. Nunca é um elogio puro, nunca é um elogio legítimo, verdadeiro, 100%. É sempre ali com uma pitadinha de crítica. E isso, cara, é muito entranhado na cultura brasileira. É a tal da cultura do caranguejo no balde. Quando um caranguejo tá saindo, o outro de baixo vai e puxa ele para ele voltar. Então isso é uma cultura muito complicada, é uma cultura extremamente prejudicial, enfim, que não faz bem para ninguém, Como se não bastasse toda essa questão cultural que você vai criando ali uma cultura de críticas, né, e de colocar as pessoas para baixo, tem vários aspectos psicológicos que você tem que levar em consideração quando está falando mal de alguém. Porque, pela minha experiência pessoal, tudo que você fala em relação ao outro, você começa a ter você também. Então, se você falar que alguém é preguiçoso, você começa a ser preguiçoso. Quando você fala que alguém é autoritário, você começa a ser autoritário. Enfim, você começa a absorver esses traços comportamentais da pessoa e não só isso, você começa a se tornar uma pessoa ressentida, uma pessoa invejosa, uma pessoa, resumindo, ruim, uma pessoa que não é uma pessoa boa. E você começa a pensar nessa pessoa o tempo todo. Eu percebi que pensamento e falar, o pensamento e a fala estão totalmente interligados. Então, quando você para de falar de alguém, automaticamente você para de pensar na pessoa. E o contrário também acontece. Quando você pensa muito na pessoa, você começa a falar dela. É inevitável. Tá tudo interligado. Pensamento e fala são mecanismos totalmente interligados. Não tem como você desvincular um do outro. Vamos falar um pouquinho agora dos efeitos sociais da fofoca. Eu presenciei esses dias uma mãe falando mal de uma própria filha. Foi até a ideia desse vídeo surgiu por causa disso. E eu percebi que, cara, eu não tenho como dar credibilidade para essa pessoa mais. Porque ela falou mal da própria filha. Seria a mesma coisa que a filha falando mal da própria mãe. Para você ver como é que essa cultura de falar mal dos outros, de ficar fazendo fofoca, é algo totalmente
entranhado dentro da cultura brasileira, um vai passando para o outro, ninguém, e não chega ninguém para dar um basta nessa situação. Todo mundo vai alimentando a fofoca, vai alimentando ali o ato de falar mal dos outros. E você começa a se tornar esse cara que fala mal dos outros, e as outras pessoas começam a perceber isso, e elas vão ficar com o pé atrás em relação a você. Porque se você está falando mal de alguém para uma terceira pessoa, amanhã você está falando mal dessa terceira pessoa. E aí ninguém vai te falar mais nada, porque tudo que te contam você começa a falar mal dos outros, você começa a ser uma pessoa em quem as pessoas não podem confiar mais. E aí como parar, né? Como parar com esse hábito de ficar falando mal dos outros? Eu acredito que você tem que ter muita atenção ao que você fala, tem que estar muito bem de cabeça, muito consciente em tudo que você fala e tem que ter uma autovigilância muito grande. Você tem que ficar se vigiando o tempo todo. E aí quando você perceber que está falando mal dos outros, porque esse hábito não é um hábito que você vai perder da noite para o dia, você para, você não alimenta. A grande questão é você parar de alimentar esse hábito que está entranhado dentro de você de ficar falando mal dos outros. E quando alguém vier te contar alguma coisa em relação a alguém? Bom, aí aqui o negócio é o seguinte, a ideia é você não alimentar, então não alimente. Alguém veio te contar, o que você faz? Você fala um entendi e muda de assunto. Ah, fulaninho é preguiçoso, fulaninho não gosta de trabalhar. Entendi. Aí você muda de assunto. Pô, você viu o jogo do Vasco ontem? Pronto, acabou, não precisa ficar alimentando. E é claro, se não tiver jeito, se você perceber que a única coisa que essa pessoa fala é falar mal dos outros, se você tiver a oportunidade, se for algo viável para você, é bom você se afastar dessa pessoa. Porque, sinceramente, quem está ocupado, quem está produzindo, quem está trabalhando, quem está fazendo alguma coisa de útil, não está preocupado em ficar falando mal dos outros. Esse hábito de ficar falando mal dos outros o tempo todo é coisa de gente desocupada. Quem tem o que fazer, tem mais o que fazer. Então o cara não vai ficar perdendo tempo falando mal dos outros. Então, resumindo, falar mal dos outros, ficar fazendo fofoca, não tem nenhum tipo de efeito positivo. Muito pelo contrário, você se torna uma pessoa ressentida, invejosa, você propaga uma cultura de ficar falando mal dos outros, você fica com vários efeitos psicológicos, você fica com vários efeitos sociais e você está alimentando uma praga dentro da cultura brasileira.